paz do Senhor para todos nessa manhã. Mais uma mensagem aqui no canal Tempo de Crescer com o pastor Valdemar Filho, conferência Bíblia Sem Filtro, devocional Vida de Fé, mais uma mensagem da parte de Deus, do Senhor. Livro do Evangelho João, capítulo 5 e versículo 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Louvado é o nome do Senhor. Eu não vou entrar em detalhes quem fez o tanque, por que fez o tanque, porque diz o contexto do humano escrito desse tanque, que foi várias autoridades que tinha feito aquele tanque de Betesda, que chamado em hebraico pavilhão, que tinha cinco escadas para descer nesse tanque. Mas o texto me chama a atenção, que chama-se a atenção que queres ser curado. Eu quero colocar o tema nessa manhã dessa mensagem: a cura pela palavra. A cura pela a palavra nessa manhã. Por que Jesus? Porque eu li o texto que Jesus sabia que aquele paralítico que vivia há 38 anos ali, diz a lenda, a história, que tinha que descer um ser celeste, um anjo, para agitar as águas, para o primeiro que entrasse no tanque seria curado. Então, eu não quero entrar nesta questão. A questão que eu quero abordar é a pergunta de Jesus: queres ser curado? Por que é que Jesus perguntou para um doente que ele queria ser curado? É por isso que, amados irmãos, ouvinte do canal que me segue, é bom sempre prosseguir e aprender a palavra do Senhor. Não está no texto que eu vou falar aqui, está no contexto. E tem pessoas que falam assim: se não tiver na Bíblia, eu não creio. Tudo bem, minha irmã, que você não crê, mas fora do texto que eu li aqui, tem o contexto e também tem o pretexto. Então, eu vou te trazer o contexto, por que Jesus falou para aquele paralítico que ele quer ser curado, quer ser sã, quer ficar com saúde, quer ter de volta as suas pernas para andar.
Porque a história que não está no contexto, que havia passado as festas dos judeus e naquela cidade de Jerusalém entrava pelos portões os mercadores, os negociantes que vinha ali vender, negociar as suas mercadorias e, e diz a história que eles dava as ofertas para aqueles que estavam no tanque e diz a história que alguns ali já estava ficando quase rico, bem de saúde, porque todo ano tinha festa e todo ano vinha várias mercadores com sua mercadoria vender e negociar na cidade da entrada de Jerusalém. É por isso que Jesus falou para aquele homem: queres tu ser curado? Aquela doença que ele tinha estava sendo para ele o ponto de partida para ele ganhar dinheiro. É por isso que Jesus falou: queres ser curado? E aquele paralítico joga para Jesus, na minha interpretação, uma desculpa. Como, Senhor, eu vou me curar? Quando eu vou tentar me levantar aqui, me arrastar, vem outro primeiro, mergulha no tanque, o anjo agita as águas e ele está curado. Mas Jesus Cristo não queria saber. Jesus queria saber que aquele paralítico queria ser curado. E nessa manhã, aplicando o texto para a nossa vida espiritual, Jesus pergunta, sem você dar desculpa: você quer ser curada? Você quer ser curado nessa manhã? A pergunta de Jesus não tem rodeio, não tem volta. Você quer ser curado nessa manhã? Ele está te falando. Para ele não tem magia, não tem anjo agitando o tanque, nem a piscina, nem o poço, nem a vala. Você quer ser curado nessa manhã? Diz o Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá. Você quer ser curado nessa manhã? Jesus te pergunta: você quer ser curado? Então receba a cura nessa manhã de domingo. Não se quer a cura emocional, mental, física. Não se quer dores no corpo, dores sentimentais do passado. Nessa manhã, Jesus te pergunta: queres ser curado? O tema é a cura pela palavra de Deus. Nessa manhã, Jesus quer te curar. Não dê nenhuma desculpa de pouca fé, de ser incrédulo. Ele quer te curar igual ele curou aquele paralítico que sofria 38 anos, que ficava ali esperando o toque nas águas de um tal de um anjo, um toque nas águas para ele ser curado. Nessa manhã não tem empecilho para Jesus. Ele entra na tua enfermidade e te cura nessa manhã. Diz também uma história em Atos capítulo 3 que Pedro e João vinha a hora nona orar no templo
do templo Formosa orar, Pedro e João via aquele coxo perante a porta formosa. E aquele dia, Pedro e João, igual fala alguns teólogos, que ele não estava melado da unção, ele estava cheio da unção, cheio do óleo. E Pedro e João, fixando o olho naquele paralítico, disse: receba a cura, levanta-te em nome de Jesus. E diz a história que aquele paralítico, ele levantou correndo e entrou dentro do templo e começou a glorificar o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Louvado é o nome do Senhor. E aquele paralítico começou a glorificar, pular, exaltar o nome do Senhor dentro do templo Formosa. Nessa manhã, Jesus quer te dar a cura, porque quando você entra para ler a biografia de Jesus Cristo nos 4 evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, Jesus começa fazendo milagre, cura, e o povo admirava como aquele homem curava. Então, nessa manhã, desculpa, Deus quer curar qualquer tipo de doença que você tem. Se é emocional, mental, Ele tem o poder de curar. Somente creia no nome de Jesus, há poder. Ele é o Deus de ontem, de hoje e da eternidade. Ele tem o poder de te curar nessa manhã. Louvado é o nome do Senhor. Assim como Ele curou esses 2 paralíticos, esses 2 coxos que não andava, não tinha, eles não tinham família, eles não tinham ninguém, eles não tinham nem cadeira de roda para se movimentar para lugar nenhum. Vivia ali como coxo, um perto do tanque, outro perto de uma igreja, perto de um templo. Mas aquele dia chegou o dia do Senhor, chegou a hora dele ser curados, e eles foram curados. E pela palavra nessa manhã, chegou a hora da tua cura, chegou a hora do teu milagre, chegou a hora de Deus curar as doenças que está no seu corpo nessa manhã. Recebe a cura nessa manhã. Jesus de Nazaré está passando aqui nessa manhã para te curar. Ele está passando, mas Ele está com você nessa manhã. Recebe nessa manhã a cura, porque Ele é o teu Deus, o teu Senhor. Ele é o Senhor do sábado. Ele é maior do que o sábado. Há tradições dos judeus, dos anciões da época dos saduceus, eles cumpriam o sábado. Mas o Senhor vem quebrar o protocolo, quebrar o selo, quebrar a etiqueta. Está aqui o maior do que o sábado, sou eu. Jesus, eu sou maior do que o sábado. Então ele veio curar. Para Deus não tem protocolo, não tem etiqueta, não tem selo, não tem empecilho, não tem impedimento. Ele cura nessa manhã de domingo, Ele cura nessa manhã de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado. Ele cura. Ele é o dono da cura. Ele é o Senhor da cura. E que Deus abençoe a todos nessa manhã, no nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai,
Eu te agradeço, eu te dou honra e glória por essa manhã. Venha curar nessa manhã todos que estão enfermos. Te peço a tua bênção e a tua presença. Amém? E graças a Deus. Quem gostou, dá um joinha, dá um like, me acompanhe no canal. Que Deus abençoe a todos. Amém? No nome de Jesus.